comprimento da circunferência. Então vamos lá. Essa figura 1 aí, que ele está demonstrando na tela, ele está representando uma figura de uma circunferência de centro O, em que vocês já conhecem os elementos. Eu tenho o segmento AB, que é o diâmetro, é isso. Depois eu tenho o segmento OB e OA, que são os raios. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é que o diâmetro ele tem 2 vezes a medida do raio. E vice-versa, no caso eu tenho o raio tem metade da medida do diâmetro. E C é o comprimento da circunferência, que a gente também pode chamar de perímetro. Então, na figura 2, o que você vai observar é o seguinte: é esse comprimento baseado na medida do diâmetro da circunferência. Então, vocês veem que cabe 3 medidas do diâmetro em uma pequena parcelinha dele aí, ó. Ok? Se eu pegar a circunferência e for desenrolá-la, ou seja, abrir, pegar uma ponta e abrir, eu vou ter, nesse comprimento, 3 medidas do diâmetro em uma fração dessa medida desse diâmetro. Vamos continuando aqui. E aí você vai ver o seguinte. Notando que o diâmetro, que está de azul, ele cabe 3 vezes no segmento vermelho e ainda sobra uma pequena parte. Isso mostra que a razão entre o comprimento C de uma circunferência e a medida D do seu diâmetro é um pouco maior que 3. Isso ocorre em qualquer circunferência. Ok? Modificando esse valor de D pelo valor C, ele muda na proporção. Bora lá. Os matemáticos simbolizaram essa razão constante pela letra grega π. Trata-se de um número irracional que a gente já conhece, que tem aproximadamente 3,14159265 com essas casas de aproximação daí. Portanto, se C é a medida do comprimento, que é a mesma coisa que perímetro de uma circunferência, e D é a medida do seu diâmetro, eu vou ter sempre essa relação, que a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro vai ser igual a π. Então, toda vez que eu quiser calcular o valor do comprimento de uma circunferência, eu vou usar esta formulazinha daqui. Comprimento é igual a comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Ou, se eu tiver a relação, que vocês já conhecem, que o diâmetro é 2 vezes, é o dobro da medida do raio, eu posso usar essa fórmula daqui, 2πr. Então, só para exemplificar, e eu digo assim, qual é o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 3 centímetros? Qual seria o comprimento dessa circunferência? Eu venho aqui na formulazinha, comprimento de uma circunferência é o perímetro. Vocês têm que entender que quando a gente fala de comprimento e perímetro, a gente está falando da mesma coisa. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Por que eu estou usando essa fórmula e não essa? Porque na minha questão, no que eu apresentei para vocês, eu tenho a medida do raio, que é de 3 centímetros. Só basta substituir. Então, o comprimento é 2 vezes. Eu vou usar sempre, toda vez que a questão não determinar para vocês qual é a medida, qual é o valor de π, vocês sempre vão usar 3,14. Ok? Se ele quiser outra medida diferente, oi, pode falar.
Isso, vezes 3, que é a medida do raio. Então, toda vez que a questão não determinar para vocês o valor de π, vocês vão usar sempre 3,14. Caso ele queira diferente, a questão vai determinar. Então, ele diz assim, olha, sendo π igual a 3,1, sendo π igual a 3,146. Vai depender da questão, ok? Então, nesse caso, eu vou ter o quê? 2 vezes 3,14, que dá 6,28 vezes 3. Quanto é que dá aqui 6,28 vezes 3? Pronto. Centímetros. Então, se eu tenho uma circunferência de raio 3 centímetros, o comprimento dessa circunferência, ou seja, eu estou dizendo que o raio dessa circunferência é 3 centímetros. Então, quer dizer que esse comprimento daqui, ele terá 18,84 centímetros, ou seja, é 3 vezes a medida de diâmetro e mais uma pequena fração dele. Mas a gente pode fazer aqui o seguinte, olha só. Como um exemplo 2, eu posso simplesmente fazer isso aqui para vocês. Eu posso determinar o comprimento da circunferência e pedir a medida do diâmetro. Então, vou fazer uma questão aqui. Sendo que uma circunferência tem um comprimento de 45,216 centímetros, minha pergunta é, qual é o diâmetro dessa circunferência? Nesse momento, a fórmula ideal para poder trabalhar a medida do diâmetro seria essa daqui e não essa. Porque a segunda fórmula aqui, ela está em função da medida do raio. A primeira está em função de quem? Da medida do diâmetro. Então, professor, como é que eu vou escolher? Você vai escolher a fórmula adequada de acordo com quem está em função. A primeira daqui, eu tenho a medida do raio e quero o comprimento da circunferência, por isso eu utilizei a de cá. Ok? Eu sei 2πr. Mas agora eu tenho o comprimento da circunferência e quero o diâmetro. Então, a melhor ideia é usar essa daqui. Qual vai ser a medida desse diâmetro? E aí eu vou substituir. Vou apagar aqui em cima, ok? Só para mostrar para vocês. Comprimento igual a 45,216. E eu quero o diâmetro. Vamos lá. Então, substituindo na fórmula, temos aqui o seguinte. Comprimento é igual a π vezes d. Como eu falei para vocês, a questão não determina quem é que você vai usar para π. Então, por padrão, eu vou usar sempre 3,14. Então, eu vou substituir aqui, ó, 45,216 vai ser igual a 3,14d. E vocês repararam que isso aqui é uma equaçãozinha, onde eu vou ter 3,14d. Ó, só para mudar de membro, para ficar mais tranquilo aqui, eu vou ter d igual a 45,216 dividido por quem? 3,14. Me diz aí qual o valor dessa 14,4. Então, o diâmetro é de 14,4
centímetros. E quanto é que mede o raio? Se eu perguntasse na questão, e o raio mede quanto? E o raio? E aí? É só eu lembrar qual é a relação que eu tenho entre raio e diâmetro. O diâmetro é o dobro da medida do raio. Então, o raio é metade da medida do diâmetro. Então, eu vou pegar esse diâmetro e vou dividir por 2. Não posso esquecer, gente, ó, raio é o diâmetro dividido por 2. Não posso esquecer desse detalhe. Então, quanto é que mede o raio? Pronto, raio 7,2 centímetros. Ok? Bom, comprimento de circunferência é bem rápido. E outra coisa, quando a gente fala de comprimento de circunferência, nós estamos falando de uma circunferência completa. No caso, uma volta de circunferência. Uma volta de circunferência tem quantos graus? Quando você dá um giro, quantos graus você fez nesse giro? Um giro completo. Isso, 360 graus. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai trabalhar com partes dessa circunferência. A gente vai trabalhar com um arco. A gente já trabalhou com arco anteriormente, mas a gente trabalhou com o quê? Com os ângulos em relação ao arco. A gente agora vai trabalhar o comprimento desse arco. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo central aqui, que vocês já conhecem, de 60 graus. Quando a gente fala de arco de circunferência, nós estamos falando dessa parte aqui laranja, ó, que vai de A até B. Esse arco aqui tem 60 graus, porque a gente sabe que o arco tem a mesma medida do ângulo central. Mas agora a gente vai fazer o quê? Vamos trabalhar com o comprimento desse arco. Então, quanto é que mede essa distância de A até B em centímetros, ou qualquer que seja a outra medida que eu vou usar nela? Então, a gente não vai trabalhar com essa medida aqui, a gente não vai trabalhar com um ângulo em si, a gente vai trabalhar com o comprimento desse arco. E aí eu tenho o seguinte, coisas importantes que eu vou pedir depois que vocês anotem, porque aí não precisa vocês o tempo inteiro ficar fazendo a transformação, só para medidas que não têm uma relação com múltiplos de 3, múltiplos de 60, vamos dizer assim, porque uma circunferência completa, a gente viu aqui, ó, ela mede 360 graus, uma volta completa. Meia volta, 180 graus. Então, qual é a relação que a gente pode fazer? Se uma volta completa corresponde a 360 graus, significa que o comprimento de uma circunferência de uma volta completa eu vou usar a fórmula que a gente trabalhou aqui o tempo inteiro. π vezes d, ou comprimento 2πr. Ok? Essa fórmula daí é quando a gente trabalha com uma circunferência completa. Mas um ângulo de meia volta é meia circunferência. Então, eu posso pegar essa fórmula daqui e dividir ao meio. Então, se eu pegar 2πr e dividir por 2, ó, posso fazer isso aqui, ó. Ficou πr. Ou seja, toda vez que eu quiser calcular o comprimento de uma circunferência, de meia circunferência, eu só vou fazer πr. π vezes o raio. E um ângulo de 90 graus corresponde a que parte da circunferência?
Metade da metade, não é isso? 1/4. Então significa que eu vou pegar o comprimento completo de uma circunferência e vou dividir por 4. Então, ó, simplificando, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2, vai ser πr dividido por 2. Então, comprimento é igual a πr dividido por 2. Mas, professor, e se o ângulo não for um ângulo, por exemplo, de 180, 90, 360 graus, for um ângulo de 70 graus? Como é que eu vou fazer? E aí eu vou explicar para vocês essa relação. A gente vai fazer uma relação de regra de 3. Ok? A gente vai fazer da seguinte maneira. A explicação está aqui embaixo, mas eu vou dar uma outra explicação e mostrar passo a passo para como é que vocês vão fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma circunferência cujo raio, eu quero saber o comprimento do arco de uma circunferência, um arco de AB que mede 70 graus, e uma circunferência cujo raio, vou colocar 3 centímetros da mesma maneira. Qual seria o comprimento desse arco? Qual seria o comprimento desse arco AB? Então vamos lá, a gente vai fazer a seguinte relação. Uma circunferência completa, ela mede 360 graus. Então, eu vou dizer, olha, 360 graus corresponde ao que? 2πr. Ok? E um ângulo de 70 graus corresponde a quanto? X. Eu sempre vou fazer esta relação. Então, 360 corresponde a 2πr, então 70 graus corresponde a x. Ah, professor, se eu quiser usar, então, 180 graus corresponde a πr, poderia ser? Pode sim. Tanto faz. Porque vai ser uma regra de proporcionalidade. Então, 180 equivale a πr, então 70 graus equivale a quanto? Qual vai ser esse comprimento? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. 360 está para 70, assim como 2πr. 2 vezes 3,14 vezes o raio que eu dei, que era 3, está para x. Aqui eu já posso fazer isso, ó, simplificar. Tá vendo? Então vai ficar 36 está para 7, assim como 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3,14 dá 18,84. Está para x. Então vou fazer o quê? 36x é igual, faz essa multiplicação aí para mim, fazendo aqui, ó, lei das proporções. Cruz credo, ó. Quanto é que dá 18,84 vezes 7? 131, pronto. Eu vou pegar, x vai ser igual a 131. Lógico que nem sempre vai dar exato, gente. Nem sempre, então não fiquem naquela agonia, vai dar sempre exato. Não. Vocês vão colocar de acordo com o que a questão está pedindo. Se a questão pede, vamos dizer que essa questão pede para
a, a unidade inteira mais próxima. Então, 131,88 dividido por 36 dá quanto? 3,66. Não tem problema. Deixa eu olhar aqui para ver. 131,88 dividido por 36. 3,6667. 663, desculpe. E ele pede para você arredondar para o décimo, para uma casa decimal. Para uma casa decimal, vamos dizer que x é aproximadamente 3,7. Tá aí. Esse vai ser o comprimento de um arco de circunferência de raio 3 centímetros, cujo ângulo central e o arco medem 70 graus. Temos aqui o seguinte: calcule o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro mede 15 centímetros. Então temos aqui o seguinte: o mais prático para mim nessa questão 17 é usar comprimento igual a π vezes d, já que ele deu a medida do diâmetro. Então vou fazer o quê? Comprimento igual a 3,14 vezes 15. Qual é o comprimento dessa circunferência? Muito bem. Questão fácil. Vamos para 18. Na 18 já temos o seguinte: os dois momentos aqui eu trabalhei com vocês agora, nos exemplos. Paulo construiu uma circunferência de maior raio possível, utilizando um fio de arame de 66 centímetros de comprimento, ou seja, ele já deu o comprimento aí da circunferência, não é isso? E ele quer que calcule em centímetros com aproximação de uma casa decimal a medida do raio dessa circunferência. Ele quer a medida do raio, então para mim é melhor comprimento igual a 2 vezes π vezes d, ou vezes raio. Ele deu o comprimento que mede quanto? 66. Então vou lá. 2 vezes 3,14 vezes o raio igual a 66, que é o comprimento. Então substituir aqui, ó. Então vai ficar 6,28R igual a 66. Raio vai ser igual a 66 dividido por 6,28. Com uma casa decimal de aproximação, qual foi a resposta que vocês tiveram? 10,5, muito bem. Corretíssimo, 10,5 centímetros. Vamos ver uma questão agora de arco. Temos lá o seguinte: na figura a seguir, o ângulo COF mede 45 graus. Os segmentos OA... eu encontrei um erro aqui no texto dessa questão. Corrija aqui comigo, ó. Aqui é OA, AB e BC. Por quê? Ele está dizendo que tem medidas iguais a 28 centímetros. Então não pode ser de OA medindo 28 e de OB medindo 28 também, já que a distância é maior. Então o correto seria aqui, ó, OA, AB e BC. Então significa que cada medida dessa daqui é igual a 28 centímetros. Ó, 28 aqui, 28 aqui, 28 aqui. Então aqui, ó, é AB.
E os arcos AD, BE e CF são arcos de circunferência com centro no ponto O. Determine as medidas dos arcos AD, BE e CF. Ângulo central e arco têm a mesma medida. Se ele está dizendo que o ângulo COF mede 45 graus, todos os arcos que estão aqui no interior medem 45 graus. Então a resposta dessa questão é: todos medem 45 graus. Por quê? Porque ângulo central e arco têm a mesma medida. Agora sim a gente vai calcular. Letra B. Eu vou fazer o primeiro cálculo e vocês vão fazer todos os outros. Ok? Os outros dois que vão faltar. Eu quero os comprimentos aproximados dos arcos AD, BE, CF em centímetros, arredondando para o número inteiro mais próximo. Lembrem-se que AD ele tem raio de 28 centímetros, mas o raio, o OB, é o dobro, ó. Vai ser o quê? 56 centímetros. Então, daqui até aqui tem 56. E de cá até aqui tem mais 28, que dá 84 centímetros. Então, o primeiro arco está na cara. Vamos lá, vou calcular o primeiro. E o primeiro é o seguinte, letra B, bota aqui. (360 graus) corresponde, bota aqui letra B. Letra B, esse aqui é o arco AD. 360 graus corresponde a 2πr. Um arco de 45 graus vai corresponder a quanto? A x. Esse primeiro raio daqui é o raio de 28. Lembrando que quando vocês forem fazer as outras letras, vocês vão fazer aumentando a medida do raio, ó, 54 e 84. Eu já posso simplificar aqui, ó, porque para mim é mais prático. 360 e 45 graus, 360 dá para dividir por 45, é uma divisão exata. 8, não é isso? Então, ó, eu já posso simplificar, 8 para 1. Então, aí, em todos os casos, aí, vocês já podem fazer isso. Já facilita a vida de vocês. Ao invés de você colocar 360 para 45, você já coloca 8 para 1. Porque vão ser os mesmos arcos. Então, 8 está para 1, assim como 2 vezes π vezes o raio, ou seja, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 28, está para x. Oito x vai ser igual, isso aqui vezes 1, não é isso que a gente vai aplicar aqui? O cruz credo, ó. 6,28 vezes 28 dá quanto? Pronto, 175,84. Vou dividir por 8. Pronto. Como ele quer com aproximação para o quê? Um número inteiro mais próximo. Qual é o número inteiro mais próximo de 21,98? (22), gente.
22 centímetros, ó. Número inteiro, esse aqui é o 21. Quem está antes dele é o 9. Então eu vou arredondar para 22. Resolvi aí o arco AD, o comprimento dele. Encontrei que é de 22 centímetros aproximadamente. Então, vocês vão fazer os outros. Só vou iniciar aqui para vocês como é que vocês vão proceder. Ó, o próximo vai ser o arco BE. Aí você já vai fazer, ó, 8 para 1, não precisa mais perder tempo. Você já bota 8 para 1. Vai ser igual. Aqui, ó, 2 vezes π vezes o raio, você vai mudar o raio. O raio aqui do primeiro foi 28. O raio do segundo é quanto? 56. Então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 56 sobre x. E aí vocês terminam e aproveita e faz o último arco, o CF.
Vamos lá? Vamos lá? Então temos aqui o seguinte. 8x vai ser igual... Quanto é que deu esse produto aí? 6,28 vezes 56. 351,68, que eu vou dividir por 8, que dá quanto? Deu 21, sim. Vírgula 96 eu extraí também. Ia dar o mesmo valor, não tem como dar o mesmo valor se eu aumentei a medida do raio. Aham, mas tranquilo. Então, ó, eu tenho que arredondar para uma casa decimal. Qual é o valor? Isso, 44. Então já tenho aí o raio, o arco, que é aproximadamente 44 centímetros. Vamos para a área do círculo. Bom, nós estudamos comprimento de uma circunferência para chegar aqui e não ficar preocupado. Agora, olha só o que é que vai acontecer. Quando a gente vai trabalhar a área de um círculo, dessa região circular, a gente está trabalhando com toda a parte interior da figura, porque antes a gente só trabalhava com o comprimento, que o comprimento tinha a formulazinha que era 2 vezes π vezes a medida do raio. E agora o que é que vai acontecer? Agora o que a gente vai estudar e trabalhar é todo o preenchimento anterior. Então a gente falava de circunferência, que é simplesmente essa linha equidistante do centro. Agora nós estamos falando de tudo no interior dessa circunferência, incluindo a circunferência. Então é chamado de círculo. Para trabalhar com círculo, eu vou ter uma fórmula que é bem mais simples. Vai ser simplesmente π vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser πr ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer esses exemplos aqui que estão no livro. Só vou explicar direitinho aqui, passo a passo ele. Então, ele tem aqui, ó. Se um lago circular tem 40 metros de diâmetro e seu raio 20 metros, logo a área A de sua superfície é. Então, para determinar a área, eu simplesmente vou fazer o quê? Π vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Então, a área vai ser 3,14, o mesmo esquema que nós trabalhamos, ok? Se ele não determinar a medida de π, eu vou usar como referência sempre 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área vai ser 3,14 vezes 400. Só estou refazendo aqui para explicar para vocês passo a passo. Mas já está feito e está prontinho aí no livro, que é 1.256 metros quadrados. Mas o que é que pode acontecer? Observe a letra B aí, esse exemplo da letra B. Ele está dizendo assim, olha, suponha que uma circunferência tem 88 centímetros de comprimento. Vamos calcular a área aproximada do círculo correspondente, considerando 3,14 como valor de π. O que foi que aconteceu? Nessa questão daí, ele quer que você calcule a área, mas ele não deu a medida do raio, ele deu a medida do comprimento da circunferência. Como vocês acabaram de estudar comigo o comprimento da circunferência, eu tenho como encontrar a medida do raio a partir daí.
Então, cuidado para não se atrapalhar nas fórmulas. Eu vou fazer o que para resolver essa questão? Eu vou usar a fórmula de comprimento igual a 2 vezes π vezes a medida do raio, porque eu tenho que encontrar a medida do raio para poder calcular a área desse círculo. E eu não tenho a medida do raio. Eu tenho a medida de quem? Do comprimento, que é 88. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 3,14 vezes R é igual a 88 centímetros, que é o comprimento que ele determinou aí. Então aqui eu tenho 6,28, R é igual a 88. R, 88 dividido por 6,28, ele determinou lá no livro com aproximação para a parte inteira mais próxima, deu aproximado 14. Então, ó, vamos entender que o raio mede 14 metros, que é de um rio, não é isso? É de o quê? É, de uma circunferência mesmo. Centímetros. Bom, eu já tenho a medida do raio, eu posso calcular a área. Agora a área ficou fácil. Qual vai ser a área? A área vai ser igual a πr ao quadrado. 3,14 vezes 14 ao quadrado. A área vai ser igual a 3,14 vezes 196. O produto dessa área vai dar o quê? 615,44 centímetros quadrados. Lá no livro ele arredondou, ok? Você só vai arredondar se a questão pedir. Entendeu por que eu tenho que saber e estudar o comprimento da circunferência antes de cair em área? Porque as questões podem acontecer o que aconteceu aqui. Ele determina a medida do comprimento e você precisa do diâmetro ou do raio para poder calcular a área de um círculo. Vamos continuando. Área do setor circular. Outra coisinha também importante aqui. Olha só. No anterior, nós calculamos o comprimento do arco. Nós calculamos esta parte daqui, esta linha daqui. O que a gente vai fazer agora é calcular esta fatia aqui. Isso é chamado de setor circular. Então, nós vamos ter a mesma regrinha que nós vimos, só que utilizando a área de uma circunferência. E aí eu quero que vocês lembrem em relação a uma circunferência que mede 360 graus, tem como área πr ao quadrado. Ok? E aí, no caso de um setor circular, aí eu vou determinar a partir do ângulo. Então vamos ver aqui um exemplo. Eu não vou nem usar esse exemplo aqui do livro. Olha só. Minha pergunta seria assim, ó.
Bom, eu dei aí o ângulo do setor circular e dei o raio da circunferência. E nós vamos fazer a seguinte relação. Uma circunferência completa ela tem 360 graus. Então, a área de uma circunferência ela corresponde a πr ao quadrado. Isso aqui é o que você não vai poder confundir com a outra. Nós trabalhamos lá com comprimento da circunferência. Aqui a gente está trabalhando com área. E eu vou fazer sempre a relação. E um ângulo de 60 graus? Esse setor circular vai ser o quê? Vai ser igual a x. Então a área desse setor vai ser x. Então nós estamos de novo fazendo uma relação de proporcionalidade. Então vamos lá. Aqui eu já posso simplificar. Corto aqui, ó. Já fica mais prático. Deixa eu mudar aqui a cor. E divido por 6. Dividido por 6, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 1. Então vamos lá. 6 está para 1. Assim como π 3,14 vezes 5 ao quadrado, que é o raio que eu determinei lá, está para x. Ó. Então 6x vai ser igual, fazendo cruz credo aqui. Ó. 6x vai ser igual a 3,14 vezes 25. Quanto é que dá, por favor? 3,14 vezes 25. Pronto. 75, não é isso? Então x vai ser igual a 78,5. Pronto. Desculpe-me. E vou dividir por 6. Divide aí por 6, por favor. Dá quanto? Arredondando para o décimo mais próximo. Para a primeira casa decimal mais próxima. Para uma casa decimal arredondando, dá quanto? 8. Eu vou aproximar para mais aqui, ó. Então vai ficar 13,1 centímetros quadrados, que agora trata-se de superfície, medida de área. Então, área do setor circular, eu vou fazer esta relação. Ok? Vamos treinar aqui. Eu vou começar com a área do setor circular, para depois a gente ir para a circunferência, para o círculo, que a área do setor circular é um pouquinho mais trabalhoso. Na página 23, a questão de número 25, eu tenho isso aqui, ó. Eu quero que vocês façam a letra A. O raio 40 centímetros e o arco, esse ângulo central aí mede 45 graus. Qual vai ser a área desse setor circular, dessa fatia?
Vamos ver aqui? Olha só. Letra A. 360 graus corresponde a πr ao quadrado. Isso. Então, um ângulo de 45 graus, a gente já fez até a simplificação dele, já sabe. Está para x. Dá 8, não foi isso? Não foi isso que nós fizemos? Dava 8 exatamente. Simplificando aqui, ó, vai ficar 8 para 1. Já facilita bastante. Então, 8 está para 1, assim como 3,14 vezes o raio, que é de 40 ao quadrado, está para x. Então, vou ter 8x, vai ficar 3,14 vezes 1.600, que é 40 ao quadrado. Faz aí, por favor, esse produto. 3,14 vezes 1.600. Pronto, 5.024. E vou dividir por 8. Pronto. 628, não é isso? Centímetros quadrados. É uma questão fácil. Percorre 628 metros quando corre ao redor da praça circular. Então ele está fazendo o perímetro dessa praça circular. Então é o comprimento dela. E ele quer na letra A o diâmetro. Na letra B que ele já vai pedir a área. Para determinar a área, eu vou fazer o quê? Pegar a medida do diâmetro que eu encontrar aqui dividido por 2, que eu vou encontrar o raio. Então, para resolver a letra A, eu vou fazer comprimento é igual a π vezes d. Essa é a mais básica aqui. Então, nesse caso, 3,14d é igual a 628. Diâmetro vai ser igual a 628 dividido por 3,14, que dá quanto? $200, não é isso? Então, o diâmetro dessa praça é de 200 metros. Ele quer essa resposta, diâmetro. Mas para responder a letra B, que ele quer a área, eu vou precisar do raio. Então, letra B, se eu tenho diâmetro igual a 200, o raio, lógico, mede o quê? 100. Agora sim eu posso calcular a medida da área. Qual a sua área? A área vai ser igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes 100 ao quadrado. E 100 ao quadrado é igual a 10.000. Multiplicado 3,14 por 10.000, eu vou correr 4 casas decimais. Eu já tenho 2, significa que eu vou colocar mais 2 zeros. Então, meu resultado vai ser o quê? Isso mesmo. Metros quadrados. Ok? É assim que vai funcionar, que vão funcionar essas questões. E assim como a gente fez a composição das áreas que nós estudamos, a gente vai fazer a composição agora envolvendo o círculo. E aí eu já vou utilizar, eu vou logo para o exercício, porque
não há necessidade de ficar exemplificando, porque vocês já sabem calcular a área das figuras planas, de todas, vocês aprenderam. Agora a gente vai calcular a composição de todas elas. Então, eu tenho isso aqui como primeiro exemplo, que é uma questão que está lá na página 25. Abre aí na página 25. Aí você tem o seguinte, ele está dizendo aqui, ó, a figura a seguir é formada por um semicírculo com 20 centímetros de raio e dois círculos congruentes com centro no diâmetro do círculo maior. Calcule a área dessa figura. Então ele quer calcular toda a área dessa região aqui que está verdinha. Primeiramente, aqui eu tenho um semicírculo, é a metade de uma circunferência. Metade de um círculo. E aqui eu tenho dois círculos pela metade, mas que se você juntar formam um círculo inteiro. E aí você tem o raio do semicírculo do maior é de 20 centímetros. Se ele está dizendo que os semicírculos menores são congruentes, me diz aí quanto é que mede o raio desses dois semicírculos menores. Lembre-se. Quanto é que mede o raio deles? O raio do maior é 20, ó. O raio do maior é 20, eu quero do menor. O diâmetro é 20, mas e o raio? Gente, raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro é 20, quer dizer que esse raio aqui mede 10. Entendeu? Se eu tenho dois semicírculos juntos, porque eles são congruentes, a questão mesmo está dizendo, ele vai formar um círculo só. E aí eu já vou calcular a área desses dois semicírculos juntos como se fosse simplesmente um círculo. Então, vamos chamar aqui de área 1. Ó, vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. Esse 1 aqui, junto, vai formar um círculo só. Então, como é que calcula a área de um círculo? Πr ao quadrado, 3,14 vezes 10 ao quadrado. Então, a área 1 vai ser 3,14 vezes 100. A área 1 vai ser 314 centímetros quadrados. Já da figura 2, eu tenho um semicírculo. Qual é a minha ideia para determinar a área de um semicírculo? Se um círculo tem 360, um semicírculo tem 180. Mas eu não preciso fazer essa relação. Basta pegar o quê? A área que eu encontrar e dividir por 2. Então, ó, a área da figura 2 é metade de um círculo todo. Então, eu vou pegar πr ao quadrado e eu vou pegar esse resultado e vou dividir por 2. Então, a área 2 vai ser 3,14 vezes 20 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. A área 2 vai ser igual a 3,14 vezes 400 dividido por 2. Ó, posso dividir aqui, ó. Então vai ficar a área 2 igual a 3,14 vezes 200. É a mesma coisa que eu multiplicar por 100, ou seja, vai ficar 314 vezes 2 dá 628.
centímetros quadrados. Então, a área total vai ser o quê? A soma dos dois. Aí eu venho, ó, a área total vai ser 314 mais 628. Qual vai ser essa área total? Novecentos e quarenta e dois centímetros quadrados. A figura a seguir é composta de 3 semicírculos com centros sobre uma linha tracejada. A unidade de medida é centímetro. Calcule com aproximação de uma casa decimal a área da região alaranjada. Então, ele quer simplesmente a área da região alaranjada. Gente, vocês podem fazer o maior esforço do mundo, mas olha só que simplicidade vai ser a resolução dessa questão. Vocês repararam que esta parte daqui de baixo, ela se encaixa perfeitamente aqui? Se ela se encaixa perfeitamente aqui, vamos dizer que a gente exclua essa parte de baixo e jogue ela para cá. O que é que vocês podem observar na questão? Que eu tenho apenas uma semicircunferência. Eu não preciso fazer mais nada além de calcular uma semicircunferência. Então, vou fazer o quê? Eu vou pegar a área e vou dividir por 2. Então, resolvendo essa questão 29, a área vai ser igual a πr ao quadrado dividido por 2, porque é metade da circunferência, já que eu percebi que essa parte daqui de baixo se encaixa perfeitamente aqui em cima. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes a medida do raio, que é quanto? 12. 12 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. A área vai ser igual a 3,14 vezes 144. Simplificando aqui, aqui vai ficar 72. A área vai ser 3,14 vezes 72, que dá quanto? Duzentos e vinte e seis vírgula 08. E ele quer o quê? Para uma casa decimal. Então a área vai ser aproximadamente 226,1 centímetros quadrados. Resolvida a questão. Vamos lá, não vou perder tempo aqui não. Bora lá. Medida de volume. Medida de volume tem como a medida principal o metro cúbico. Então, significa que cada unidade, ok, é imediatamente 1000 vezes maior que sua posterior. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. E o que é que significa isso? Deixa eu voltar aqui para ver se eu tenho alguma tabela aqui. Não. Então, vamos criar aqui.
Vamos lá. Unidade de medida principal, metro cúbico. Decímetro cúbico. Centímetro cúbico. Milímetro cúbico. Aqui eu tenho decâmetro cúbico, hectômetro e o quilômetro cúbico. O que é que vai acontecer? Na hora de fazer as conversões, por exemplo, eu quero converter 8,516 metros cúbicos em decâmetros cúbicos. Eu tenho que entender que decâmetro cúbico é a próxima unidade, é anterior a metro cúbico, ou seja, decâmetro cúbico é 1000 vezes maior do que metro cúbico. Então, na hora que eu for jogar na tabela, que é como vocês preferem, eu tenho que lembrar que esse expoente aqui está dizendo, olha, eu posso colocar até 3 algarismos na tabela. Mas eu tenho que prestar atenção no seguinte, a vírgula tem sempre estar encostada na parede da tabela. Então, quando eu digo 8,516 metros cúbicos, eu estou querendo dizer isso aqui, ó, 8,516 metros cúbicos. Primeira regra, a vírgula nunca pode ficar entre os números no meio da tabela. Ela sempre tem que ficar encostada na parede da tabela. Se eu quero transformar em decâmetros cúbicos, eu vou preencher com os 3 algarismos, porque, ó, sendo metro cúbico, eu tenho, ó, que preencher com 3 algarismos em cada. E chego em decâmetros cúbicos. E aí eu preciso colocar os 3 zeros? Não. Por que não? Porque quando eu for movimentar a vírgula, que ela sai daqui e vem para cá, esses zeros que eu colocar aqui, eles não terão valor algum. E outra regra, eu não posso colocar uma vírgula aqui. Não pode vírgula no meio da tabela. Ok? Então não há necessidade de chegou na unidade em que eu quero transformar, só basta colocar um zero. Ok? Isso se eu transformar de uma unidade menor para maior. Da maior para menor, eu completo a tabela. Então, isso aqui é equivalente a 0,008516 decâmetros cúbicos. Vamos fazer o que eu falei para vocês. Por exemplo, eu tenho 516,9 quilômetros cúbicos e quero transformar em metros cúbicos. Quando eu jogo esse valor na tabela, eu tenho que lembrar, quem é que está em quilômetro cúbico? Os 3 algarismos imediatamente anterior à vírgula. Então, quem está na tabela do quilômetro cúbico é o 516. Então, venho aqui, ó, 516,9. E eu tenho que transformar em metros cúbicos. 0, 0, completei com os 3. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Saio da vírgula, eu tenho que movimentar, não posso esquecer, e venho para cá, ele se tornou um número inteiro. Então, isso aqui é equivalente ao que? A 516, 900, 123 metros cúbicos. Então, tenho 1000, milhões, bilhões. 516 bilhões, 900 milhões de metros cúbicos. E aí eu tenho que fazer uma outra relação também para vocês, para a gente finalizar. Essa daqui é a medida de volume. Então, medida de volume e fazer a relação com medida de capacidade. As medidas de capacidade têm como unidade fundamental o litro. Então, quem são os submúltiplos? O decilitro, centilitro e o mililitro. E aí eu tenho como múltiplos o decalitro
o hectolitro e o quilolitro. Bom, as transformações elas vão ser bastante simples, porque lá eu tinha o expoente 3, então eu tenho que colocar 3 algarismos em cada unidade. Aqui eu já tenho diferente. Eu tenho, por exemplo, 2 litros e quero transformar em hectolitros. Eu venho aqui, ó, só cabe um algarismo, ó, cheguei. Então isso aqui vale a 0,02 hectolitros. Ele é bem mais simples. Agora, se eu quiser transformar a medida de volume em medida de capacidade, eu tenho que lembrar de uma regrinha. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Por quê? Porque um cubo onde eu tenho o volume, uma aresta de 1 decímetro, ele vai ter um volume de 1 decímetro cúbico. Volume porque, nesse caso daqui, é a aresta elevada ao cubo. Então, nesse caso daqui, de um cubo com volume de 1 decímetro cúbico, corresponde a ele ter 1 litro de capacidade. Então, toda vez que eu quiser transformar medida de volume em litro, eu transformo simplesmente para decímetros cúbicos e depois transformo para litro. Mas aí a gente conclui essa aula na próxima semana.